O século XIX estava destinado a entrar para a história da Itália como um tempo de agitações internas e de lutas sangrentas. Apesar disto, foi também um período que marcou a união de um povo e o nascimento de uma nova nação. Na primeira metade do século, a Itália estava dividida em vários estados independentes. Ao norte, os estados de Veneza e Lombardia, sob domínio estrangeiro exercido pelo Império Austríaco. No centro da península, achavam-se os estados pontifícios, propriedade da Igreja Católica Romana, que permaneciam sob a administração do Papa. E ao sul do território, o Reino das Duas Sicílias, governado pelos reis da dinastia francesa dos Bourbons. A liderança do processo de unificação coube ao reino do Piemonte e Sardenha, onde reinava Vítor Emanuel II. Seu ministro Camilo Benso, o conde de Cavour, com o apoio da França, empreendeu a guerra contra os invasores austríacos, conseguindo vencê-los e anexar outras partes do território italiano. Ao mesmo tempo, o revolucionário Giuseppe Garibaldi invadia o Reino das Duas Sicílias, à frente de seu exército de 1000 voluntários, os Camisas Vermelhas, em 1860. A cidade de Nápoles assistia à entrada triunfante de Garibaldi e de seus homens. Na sequência de várias batalhas e de uma marcha vitoriosa, Vítor Emanuel II é aclamado rei de todos os italianos, e suas tropas forçavam a entrada em Roma no ano de 1870, para selar a etapa final de uma longa campanha. Foram inúteis o inconformismo e os protestos do Papa Pio IX, que se autodeclarou prisioneiro no Vaticano. A milenar cidade dos Césares tornava-se, a partir de então, capital do Reino Unificado da Itália. Mas, apesar do sucesso político, a unificação não melhorou a vida do povo italiano. A guerra prolongada e os maus governos agravaram um estado de miséria e difícil sobrevivência de parte da população. A crise agrícola de 1880 encontrava o solo esgotado das planícies, dividido em pequenas propriedades que não suportavam a pesada carga de impostos do governo e não conseguiam competir com a produção agrícola de outros países. Milhares de pequenas propriedades eram confiscadas pelo não pagamento dos impostos devidos. A subnutrição tornava-se comum, gerando epidemias de doenças como a pellagra. Nas cidades e no campo, a injustiça social e a ineficiência do governo lançavam milhares de famílias ao desencanto, perdendo as esperanças de progresso e de uma vida melhor. Para muitos italianos, a alternativa passou a ser representada pela expressão fazer a América. O sonho de vencer do outro lado do oceano nas jovens nações do Novo Mundo, entre elas o Brasil. E assim, os passaportes se multiplicavam nas mãos de pessoas de todas as idades, camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Às vezes um tanto iludidos com as promessas dos agentes de recrutamento e à mercê dos interesses das companhias de navegação. Famílias inteiras, ou divididas, se amontoavam nos navios que cruzavam o Atlântico, carregando seus bens mais valiosos e à disposição de progredir numa terra distante, na esperança de, talvez um dia, retornar. O Brasil das últimas décadas do século XIX
era um imenso império que passava por transformações políticas, econômicas e sociais, assistindo ao fim do longo reinado de Pedro II e a chegada da República. A lavoura do café sustentava a economia do país, estendendo-se por vastas áreas da região sudeste e garantindo o poder político para a oligarquia dos grandes fazendeiros, os chamados barões do café. Mas toda essa riqueza fora erguida às custas do trabalho escravo, empregado em todas as etapas da cafeicultura. Com a proibição do tráfico, a partir de 1850, a mão de obra negra se tornava mais cara e escassa a cada ano. A extinção da escravatura em 1888 foi o golpe final que acelerou a substituição do braço africano, arrastando para os cafezais levas maciças de imigrantes europeus, com destaque para os italianos. Para os que vinham a São Paulo, depois do desembarque no Porto de Santos, o itinerário passava quase sempre pela hospedaria de imigrantes do Brás, na capital paulista. Dali, muitos se encaminhavam para as fazendas do interior, no rastro da mancha verde do café, já cortada pelas ferrovias pioneiras que avançavam para o oeste. Com exceção dos imigrantes que de início já se fixavam nas cidades, em atividades comerciais ou artesanais, a grande maioria encontrava nas fazendas um estágio inevitável. Um período variável de tempo transcorria, no esforço de adaptação nos cafezais e nos terreiros, ao fim do qual conseguiam os recursos necessários para adquirir seu próprio pedaço de terra, ou de alguma forma começar a construir a sonhada vida nova. As viagens dos imigrantes eram feitas em navios chamados vapor, pois eles funcionavam como uma locomotiva Maria Fumaça. Já no embarque, a confusão era muito grande. Ninguém podia se perder, pois para se reencontrar daria muito trabalho. Nessa época, a vida na Europa estava muito difícil. Não tinha emprego, a pobreza era muito grande e muita gente queria se mudar para outros países em busca de uma vida melhor. Durante a viagem, a confusão era enorme. Tinha pessoas de vários países e um não falava a língua do outro. Após quase 20 dias de viagem, chegavam ao Porto de Santos. Finalmente podiam pôr os pés em terra firme. Para entreter os passageiros, eram organizadas várias atividades. Brincadeiras, festas, teatros. Logo depois de chegar ao porto, pegavam um trem que parava quase ao lado do navio. De lá seguiam para São Paulo e desciam na estação da Hospedaria dos Imigrantes, que era a primeira casa na nova pátria. Italia bella mostra di gentile, i figli tuoi non li abbandonare, se no se ne
operaio non lavora e c'è la fame che lo divora e quei braccianti non sanno come fare ad andare avanti. Ogni